Nós vamos ver agora a diferença entre andar por fé e andar por vista. Gênesis 13:10 diz assim: Levantou Ló seus olhos e viu toda a planície do Jordão, que toda ela era bem regada como o jardim do Senhor, como a terra do Egito na direção de Zoar, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o oriente, e apartaram-se um do outro. Acampou Abraão na terra de Canaã. Ló habitou nas cidades da planície e foi armando suas tendas até Sodoma. Mas os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Nós vemos aqui a diferença entre andar por fé e andar por vista. Por quê? Abraão e Ló seguiram caminhos opostos. Abraão seguiu um caminho que aparentemente era um caminho de dor, de dificuldade. Mas Abraão era um homem de fé. Abraão era um homem que andava na palavra. De outro lado, nós vemos Ló. Ló seguiu a Campina Verde, a planície do Jordão. Humanamente falando, parecia que o caminho de Ló ia ser tão gostoso, tão bom, tão agradável, e nós vemos que ele foi por aquela planície, andando. Ele começou a armar tendas e cada vez ele andava mais naquela planície, parecia agradável, e de repente ele chegou e armou as tendas em Sodoma, aonde haviam homens maus e grandes pecadores contra o Senhor. Uma cidade totalmente abominável, maligna. Enquanto Abraão, diz o versículo 12, acampou na terra de Canaã. Ora, se Abraão seguiu um caminho aparentemente difícil, estreito, porque a Bíblia fala, entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ele. Entrai pela porta estreita, que conduz à salvação. Então, muitas vezes, a porta estreita não aparenta ser agradável diante dos nossos olhos, né? Você passar, ir por um caminho muitas vezes mais difícil, você seguir por um caminho que muitas vezes não é agradável aos olhos das pessoas ao seu redor, mas, no entanto, você precisa andar debaixo da palavra. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Então a palavra é luz. Logo, aquele que não anda na palavra de Deus, ele está o quê? Em trevas. O seu caminho pode estar plano, o teu caminho pode ser fácil, você pode estar fazendo as coisas que lhe agradam. Mas tudo está tão bom, tudo é do jeito que eu gosto. Olha, você olha e aparenta que a situação toda está te levando para um bom futuro. Só que se você não está andando na palavra, que é luz, você está em trevas. A ausência de palavras de Deus, de direção de Deus, que é pela Bíblia, é a ausência de luz. E logo, o que acontece por consequência? Você pode estar seguindo rumo a um caminho de destruição. Ló foi seguindo. O caminho era plano, não tinha nenhuma oposição, não tinha pedras no caminho, não tinha montanhas para serem atravessadas, não tinha oposição. Porém, não é a ausência de dificuldades, não é a ausência de oposição, não é a falta de um não é a falta de uma correção, de uma repreensão, ainda que você não tenha ninguém que lhe mostre, que lhe ensine o que é certo ou errado. Se você está fora da palavra,
de Deus, você está seguindo um caminho de trevas, ainda que sua carne se deleite nos muitos prazeres que esse caminho está lhe proporcionando. Prazeres estes momentâneos, porque a Bíblia fala, o mundo passa, os prazeres do mundo passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Hoje nós vemos as pessoas falarem da legalização das drogas. Ah, mas é só a maconha. Mas se você ver a história e o histórico de todos que chegaram ao estágio terrível de degradação pelas drogas, tiveram início, e esse início foi pequeno por coisas pequenas. Então é uma situação que vai levando a outra. Ah, é agradável, me dá prazer. Nem tudo que te dá prazer é bom para você. E eu quero falar hoje, em nome de Jesus, para você: ande pela fé, ande na palavra. Você pode dizer: ah, mas eu amo Jesus, eu tenho Jesus no meu coração. Mas Jesus falou: quem me ama, guarda minha palavra. Então, se você realmente ama a Jesus, ande na palavra dele. Porque sabe o que vai acontecer? Ainda que muitas vezes você passe por caminhos que tem pedras, tropeços, oposição, dificuldades, mas eu tenho uma certeza e eu te dou uma garantia. Você vai chegar a pastos verdejantes, você vai chegar a uma condição emocional, psicológica, física, material, única, porque Deus vai te guiar a pastos tranquilos. Então, siga debaixo da luz, que é a palavra de Deus. Abraão, naquele momento, olhou aquele deserto, com certeza ele temeu. Ele via dunas, ele via vales, mas aquele deserto o levou até a terra de Canaã, e você sabe que Canaã era a terra prometida. E eu declaro sobre a tua vida, você vai chegar em Canaã, você vai chegar sim, aquilo que é o centro da vontade de Deus, mas não andando pelo que você vê, mas andando pelo que crê. Ande pela fé. Não vá pelo caminho fácil. Não vá pela planície. Ah, aqui parece reto. A planície era tranquila, não tinha, impedimento nenhum, era agradável aos olhos. Mas nem tudo que reluz é ouro. Creia em Deus, porque aquilo que Deus falar para você e aquilo que você fizer andando na palavra, você vai prosperar no amanhã. Como andar na palavra? Busque o conhecimento da palavra de Deus. Leia a Bíblia. Leia as palavras de Jesus. E o que vai acontecer? Tudo aquilo que contraria a palavra de Jesus, você se isenta. Você sai daquilo. Se lhe propõe um caminho fácil pela corrupção, se lhe propõe um caminho fácil pela mentira, pelo engano, enganar os outros, roubar os outros, prejudicar os outros, lesar alguém, você já nega aquilo. Você anda no caminho. Quem é o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se lhe propõe um caminho, de coisas ilícitas, se lhe propõe um caminho daquilo que é a satisfação a qualquer custo, a satisfação carnal a qualquer custo, se lhe propõe um caminho de quebra de regras, de quebra de leis, você o quê? Sai já desse caminho errado e vai pelo caminho da luz. Ande na palavra. Ainda que você não tenha muito conhecimento da palavra ainda, a Bíblia fala que Deus colocou a consciência no homem. E essa testifica no seu coração. No íntimo, todo ser humano tem as leis de Deus dentro de si. A não ser que ele comece a burlar, justificar, então ele se torna alguém cauterizado, cego no entendimento, mas lá no íntimo, ele sabe o que é certo e o que é errado. E eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, eu quero desafiar você
a procurar as palavras de Jesus. Ande na luz, saia da escuridão. Às vezes você está andando nessa planície, está tudo bonito, está tudo fácil, mas isso aí vai te levar para um abismo e você precisa se colocar do lado de Deus. Ande por fé. Ah, mas vai ser mais difícil. Se eu seguir o caminho conforme o que Deus quer, a palavra de Deus quer, a luz vai estar guiando os seus passos. Você não vai tropeçar. É mais difícil? É. Porque às vezes o quê? Tem pedras no caminho? Tem sim. Tem espinhos? Tem. Tem oposição. Mas eu tenho uma certeza para colocar no teu coração. O justo viverá da fé. E sabe o que vai acontecer? Você vai chegar do outro lado. Eu te abençoo com esta palavra, em nome de Jesus.